Pessoal, boa noite. Acho que já começamos aí. Vamos aí começando aí o nosso TV Memórias e Periferia. Eu sou o Ireudo, sou do coletivo CPDOC, coletivo de pesquisadores periféricos, né? Que além de pesquisar, tenta, assim, na medida do possível, divulgar um pouco desses nossos estudos e tudo mais, né? Então, eu peço para vocês aí, que quiserem saber mais sobre a gente, sobre o CPDOC, sobre o que a gente está fazendo, né? Entra aí nas nossas redes sociais, no Instagram, CPDOC Guaianás, aqui no Face, né? CPDOC Guaianás, também aqui na página do Face, tem também no YouTube, no canal. A gente também está com uma campanha, né, que são Memórias do Meu Bairro, que a gente está aí divulgando e colhendo as memórias dos nossos trabalhadores e das pessoas aí do nosso bairro. Bem, hoje, especificamente hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre a pedreira de Guaianazes, né, a pedreira Lajeado. Muitas pessoas perguntam para a gente por que Lajeado com G, Lajeado com J, a pedreira Lajeado, ela é escrita mesmo com G, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a pedreira, o entorno, né? E aí a gente vai trazer aí agora, para começar as nossas conversas, aí o João Pedro. João, tá tudo bem aí para você aí? Tudo ótimo, estão me escutando bem aí? Beleza. Boa noite a todos. Meu nome é João Pedro, eu sou museólogo do CPDOC. Inicialmente, a gente... Tá ok? Estão me escutando? Ou tá ruim? Vou seguindo de qualquer maneira aqui. De todo modo, aí, a gente vem tratar das pedreiras de Guaianazes, né? Uma especificamente já fica no território de Itaquera, a outra já fica no território de Guaianazes. Para contextualizar um pouco isso, a gente precisa trazer um pouco a história da chegada da ferrovia, que foi em 1875. Ao longo do tempo, né, a gente tem o ramal da Santa Etelvina, que ligava a fazenda Santa Etelvina, e que de alguma maneira passava pelas pedreiras. Com a chegada em 1912 dos imigrantes espanhóis, começou a haver o uso e a extração das pedras. São dados da prefeitura, do site da prefeitura, que a gente está como fonte. Ao mesmo tempo, a gente tem como fonte também a dissertação de Edmilson Pérez Castilho sobre a pedreira. E nessa dissertação, ele traz um dado importante, que essas pedreiras serviam para construir o centro da cidade de São Paulo. A primeira pedreira de Itaquera. A gente vai dar uma localizada melhor depois. A Fabi vai falar um pouco da parte geológica das pedras, né? E a partir de 1957 surge a pedreira Lajeado, essa que o Ireudo trouxe para nós, né? Que ainda está em operação. Para contextualizar um pouquinho, a pedreira antiga, a pedreira de Itaquera, deixou de ser pedreira e em 2003 ela virou um piscinão, que aí a gente vai falar sobre os usos dela e os usos de patrimônio posteriormente. Esse é um pequeno histórico, bem rápido, para a gente começar a conversar sobre isso. Poucos dados, poucas referências sobre essa história, né? E aí é mais ou menos isso, Vireu. Opa, beleza, João. Valeu mesmo aí pra gente começar o nosso bate-papo aí sobre a pedreira. Agora eu vou chamar algumas pessoas aí para poder a gente estar dando continuidade aí no nosso TV Memória, né? Para estar falando um pouco das vivências e as memórias dos trabalhadores dessa região, né? Afinal de contas, a pedreira ela traz um certo impacto para essa região. Então, eu gostaria de chamar aí a Luana e o Albatroz. Tudo jóia? Boa noite. A gente vai... Boa noite, galera. Boa noite, CPDOC. Boa noite, Eudo. Então, boa noite, Luana. Eu vou falar um pouquinho da minha família que foi morar nessa região, né?
quando nós saímos da região de Itaquera e fomos para Guaianazes, foi um conjunto habitacional, né, no então chamado Riacho Doce, que hoje é a Fazenda do Carmo. Nesse período não tinha muitas pessoas, né, muitas famílias naquela região. Seria mais as pessoas que moravam em torno da estação, da estrada ali, Luiz Mateus, próximo à Pedreira. Então, isso foi em meados de 94, quando nós fomos para lá. Não tinha asfalto, não tinha água encanada. Então, com o desenvolvimento dessa, que a gente chama, né, de multirão, que é da CDHU, foi que começou a ter um povoado ali, né? Antigamente só tinha uma escola, que é a Saturnino Pereira, né, que era ensino fundamental, e o supermercado, assim, não tinha perto. Na verdade, era só a Pedreira, né, e as casas em torno da Avenida Luiz Mateus. Eu vou falar um pouquinho disso. A Luana é assistente social, né, de formação, graduada pela PUC, pela Unify, né, PUC. Unify PUC. E fez pós-graduação na Universidade de Santa Marcelina e atua ali na região, né? E aí você pode falar um pouco mais aí sobre a sua relação aí com a Pedreiras, com o lugar ali, né? Então, naquele momento era muito difícil, porque não tinha acesso, né? A infraestrutura estava começando. E tanto que hoje é um lugar que tem supermercado, tem posto de saúde, tem escolas, né? E a gente tem uma Fundação Casa, que antigamente ela ficava isolada, ficava no meio do mato, né? E hoje ela está em torno de um cemitério, que é o Cemitério do Carmo, e tem as escolas ao lado e os prédios, né? Então, o que hoje impacta, né, a pedreira para essa região? Os estouros, né? Quando tem o momento lá que eles têm para quebrar as pedras, então as casas hoje estão tendo algumas rachaduras devido a esse impacto, né? Mas no começo, os moradores que eram da região ali da avenida, eles eram trabalhadores, né? A fonte de renda deles era a pedreira. Com o progresso ali do bairro, foi que acabou as pessoas indo para trabalhar em supermercado, trabalhar mais para a região de Itaquera, mais para o centro de Guaianazes, né? E hoje a população é diferente. Então, a pedreira ficou no meio das construções, né? Que ela acaba até ficando um pouquinho sumida, porque no começo só tinha ela, era mato, era sítio, né? Que quando a gente foi para lá era muito sítio, tinha muito gado, e a diversão, na verdade, tinha até a pedreira, que hoje é desativada. A diversão das pessoas era ir para essa pedreira no momento que ela também já não estava funcionando, né? Então, hoje a gente tem uma população grande ali, e ela está mais escondidinha, né? E aí acaba tendo esse impacto, né, com a sociedade que está sendo montada ali agora. Recreação eu acho muito importante, porque é uma região que não tem. Pode continuar, é que ele está colocando umas fotos para poder o pessoal ter mais uma visão. Eu não sou muito bem com a internet. Então, é uma região que ela é muito carente, né? Ela sempre foi. Só que a questão da recreação, ela é muito difícil ali,
né? Então, tudo que a gente vai buscar é fora, né? Tem o Céu Jambeiro, que foi construído ali na região do Inácio Monteiro, que é o que facilita um pouco a questão do teatro, a questão da piscina, né? De algumas atividades, mas a parte ar livre, ela já é um pouco menos, né? Porque tudo ali você tem que andar, né? Sempre foi andar muito para você chegar em algum acesso, né? E naquela época de 93, 94, 95, não tinha asfalto. Então, imagina, era um lugar que era meio que esquecido, né? E essa paisagem que vocês estão mostrando, se não me engano, é a parte que foi a pedreira desativada, né? E que no começo a gente teve muito problemas, né? Porque não tinha onde as crianças e adolescentes irem brincar. Então, eles iam para esse lugar e não tinha policiamento, não tinha nada. Então, a gente teve alguns casos de adolescentes, né, de jovens, que acabou falecendo por conta que o excesso de água, né, e não tinha ninguém ali, né, perto. Então, a gente teve muitos problemas em relação a isso também, né, de as pessoas buscarem uma alternativa de lazer, né, que é um lugar quente, São Paulo é um lugar quente, e a gente tinha algumas pessoas que faleciam aí em decorrência são pedras, né, no fundo disso tudo. Então, essa falta, né, do que a gente tinha de diversão, acabava indo para um lugar que era perigoso, né? E então o que ela trouxe, né, para nós depois que nós chegamos, né, até ela, porque até então era só a população da Luiz Mateus, né, que trabalhava ou trabalhava, eram funcionários ou então trabalhavam fora, mas não tinha esse acesso de ter muitas pessoas indo, né, pulando o muro para passar para esse local. Depois que veio as construções de prédios, de casas, que o bairro se tornou Fazenda do Carmo, então isso aumentou, né? A população ela aumentou e a gente foi em busca do que precisava. Haja visto, nós temos uma Fundação Casa no meio de muitas casas, né? E aí não acaba ficando um lugar que ficou bom e ao mesmo tempo a pedreira ficou escondida no meio disso tudo, né? E aí não se sabe o que poderia ser feito nesse local. Certo. Aproveitando aí que você Já está falando, obrigado, muito obrigado pela participação. Aproveitando um pouco dessa vivência, né? Também vamos convidar aqui o Alan Regis, o Albatroz, né? Professor de literatura, de língua inglesa, ele é coordenador aí. Beleza? E aí, guerreiro, legal? Beleza. Coordenador do projeto, como eu falo, amparo literário, né? Muito importante na região. E a gente gostaria muito de saber aí como é que é, né? Você que está ali na região, saber um pouco aí das suas impressões, das suas vivências que você tem ali da quebrada, né? Cara, eu moro vizinho, cara. Eu sou vizinho aqui da pedreira, né, velho? Principalmente dessa daqui, porque eu moro realmente numa travessa da Luiz Mateus. E tenho muito a falar sobre isso exatamente, porque o meu avô, né, cara, foi motorista daqueles LPK 321 da Mercedes-Benz, que era justamente um dos veículos muito usados na pedreira, né, cara? Então ele era motorista da pedreira. E eu gostaria de falar não somente dos aspectos geográficos, né, mas um pouco também, viu, Ireudo, do desenvolvimento da formação da classe operária, né, cara? As relações de trabalho e ainda, porque traz um pouco de resquícios de situações análogas, né, cara, à escravidão, né, cara, de alguma forma, essas relações mercantis, né, cara, como o processo de mais-valia
interessante falar um pouquinho sobre isso também e tocar um pouquinho nessas feridas também, porque a gente sabe. E falar não... porque às vezes as pessoas, às vezes, de uma forma meio que iludida, tem aquela noção de um desenvolvimento de algo que, na verdade, foi uma destruição, né? Foi um processo de destruição. Se houve melhora significativas em alguns lados, por outro, acabou destruindo o bioma local, né, cara? O ecossistema local foi destruído, né, pelo progresso desregrado, por uma especulação imobiliária que até hoje toma conta do bairro, né? É preciso a gente discutir isso aí também, viu, Ireu? Mas eu sou o Albatroz, escritor, né? Acredito que fui chamado aqui porque sou um dos autores que escreveu Reminiscências, o meu bairro de Guaianazes, né? É uma obra que não traz a história do bairro sobre o ponto de vista da história tradicional contada, sabe, de forma mais formal, né? Mas pelo ponto de vista dos meus avós, né? Como eu falei, o meu avô foi motorista da pedreira e minha avó ali, cozinheira ali e tal, lavadeira da beira do Ribeirão, entendeu? Então, ela foi me contando muitas histórias que eu transformei num livro, né, cara? Então, é isso, Ireudo. Eu não sei muito como introduzir isso aqui, mas vamos bater nesse papo aí, cara. Você falou do seu pai, né, que trabalhou ali. Você lembra como é que foi a sua infância ali naquele local? Seu avô, né? Meu pai, meu avô. Todo mundo trabalhou ali na pedreira. Cara, como é que então, fala aí, Ireudo, volta aí para a tela. Como é que foi a sua infância ali na região, né? E como é que você acompanhou essas mudanças, né, no entorno, que nem a Luana trouxe, da ocupação, legal, das pessoas que estão ali, das ocupações. Eu quis ser sucinto, você falou uma introdução, depois de volta, você que sabe. Pode falar um pouco mais, não tem problema. Quer que eu explane agora alguma coisa? Legal. Então vamos lá. Bom, cara, então você sabe que lá o processo migratório, né, migratório para Guaianazes se dá no início praticamente do século XX, né, cara, e finais do século XIX, porque a gente já tem esses relatos, você que é historiador, você sabe um pouco sobre isso, né, cara? Porque as pedreiras, elas crescem justamente na crise escravista, né, cara? É a crise escravista que começa a instituir uma nova maneira mercantilista, né, cara? Então, o que acontece, né? Principalmente na segunda revolução industrial, é preciso mão de obra, né, cara? E mão de obra barata, serviçal, que possa servir. Então, a gente, meus avós, principalmente maternos, surgem desse boom, né, de migratório, né, cara, vindo de Minas, né, do Nordeste. Então, eles vão vir todos para trabalhar nas pedreiras, né, cara? Tá abrindo um mercado de trabalho. E o meu avô se inscreve e começa a trabalhar na pedreira dos Mateus, né, cara? E havia dois tipos de trabalho para essa época, né, cara? Alguns tipos, na verdade, né? Que era, ou você era um lançador de olaria, né, cara? Ou você ia trabalhar nas pedreiras exatamente, né? Ou você era lavadeira, né, cara? Você ia para a beira dos riachos lavar, né, cara? E também tinha a ideia do lenhador também, né? O que fornecia lenha também, porque era forno a lenha e tal. E tinha tudo. E também tinha também o caso dos carroceiros, né, cara, que ia para as portas das estações para poder fazer as mudanças também e tal. Então, o caso dos meus avós foram para trabalhar nas pedreiras. E aí se casaram tal, e enfim, foram constituindo família. E aí o que acontece? Eu venho nesse processo aí, né? Minha mãe conhece meu pai também, que vem da Estação da Luz, tal, depois de ter vindo da Bahia, né? Aí ele conhece minha mãe aqui, e aí os dois se relacionam, beleza. Eu vou nascer num bairro que está num processo já de degradação, né? Por ser mais novo,
Eu acompanho o fim dos biomas locais, né, cara? Como se dá, por exemplo, a destruição do que chamamos de natureza local. E até mesmo no Reminiscências eu vou chamar o lugar de Arcádia da cidade. Então você tem praticamente o rio, né? Ou seja, o meio de subsistência local, que é a água que é extraída ali, que é limpa, né? Onde as pessoas podem tomar banho e tudo. Daqui a pouco começa a vir os dejetos que advêm o quê? Das coabs que começam em formação, que é o crescimento populacional, o boom da imobiliário, crescimento desordenadamente, começa a destruir o rio, começa a trazer a poluição para o local, e não há realmente assim uma conservação desse bioma local. Por exemplo, até mesmo aqui perto, que é a Travessa dos Seringais, que antes era onde a locomotiva passava para ir para Pedreira, o que acontece ali, nas laterais da própria linha, você tinha o quê? Você tinha praticamente lugares preservadíssimos ali, onde você era porco do mato, você tinha praticamente caranguejo, você encontrava praticamente uma diversidade, um ecossistema, um mangue mesmo dentro do lugar, né, cara? E aguapés, então você tinha uma natureza que deveria ter sido preservada, mas não foi. Então o progresso veio, aterrou tudo isso, e aí praticamente não vou chamar de invasão, mas a luta por moradia, né, cara? Ocupações de certa forma, porque não assistidas pelo poder público, pelos governos, que também não trazem realmente moradias dignas, subsistência para o povo local. O que acontece? Foi se destruindo de todas as maneiras ali, cara. A luta por moradia foi desumana mesmo, cara. E isso aí foi degradando o bairro. E enquanto a partir das pessoas foram adquirindo seus apartamentos do CDHU, as Coabs, a Coab 2 mesmo, todo o esgoto veio cair aqui nesse rio aqui, que é o Guaratiba, que virou um córrego, né, cara? Cara, é muita coisa, Ireudo. Não, mas muito obrigado mesmo, para dar essa introdução mesmo desse crescimento desordenado, né? Cidade não para, como diria o Chico Science, né? É isso aí. Vamos trazer agora, né, a geógrafa Fabi, tá por aí? Estou Fabiana aqui. Souza. Boa noite a todas e todos. Geógrafa, e vocês vão entender por quê. O geógrafa. Eu vou tentar ser sucinta também, mas o que é difícil porque eu falo muito e eu preciso falar isso ao vivo e publicamente, que Guaianazes, a Zona Leste, mora literalmente no meu coração. Eu não sou daí, mas eu trabalhei durante muitos anos nessa região e aí eu criei laços de todas as formas que vocês puderem imaginar. Eu estou adorando essa live porque nem foi combinado, mas eu vou conseguir fazer vários links com o que os convidados já colocaram até agora. E eu vou começar a minha fala com um pequeno trecho de um poeta que falou muito de São Paulo lá no passado, e muita gente acha que nesse trecho ele estava se referindo à região central, mas eu tenho certeza absoluta que, na verdade, ele estava se referindo às regiões mais distantes do centro, como, por exemplo, a Zona Leste. Então, é um pequeno trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim, abre aspas, não sei que sentimento é esse que faz com que se amem, abre aspas, as pedras das calçadas. No entanto, duvido que haja na terra agarramento maior por um trecho de chão do que os sentimentos por nossa cidade. Oswald de Andrade. Esse trecho é de 1944. O Oswald, ele tem vários poemas que são subliminares e, na verdade, ele está se referindo às minhas queridas rochas. Então, ele diz assim, que é um sentimento inexplicável que faz com que nós, paulistanos e paulistas, amemos tanto, né, essa cidade, ou vou chamar de essa região. E aí eu pego o gancho dessa questão, assim, do amor e das relações que a gente se desenvolve com os lugares, e a Pedreira não seria diferente, né?
Então, eu vou começar da parte geológica e aí eu vou para a questão geográfica. A pedreira de Guaianazes, a de Itaquera, daquele, vamos chamar daquele trecho, o senso comum, quem não estuda isso, quem não é dessa região, sempre vai dizer o seguinte: essa pedreira surgiu antes da ocupação e ela existe porque era longe de tudo. E, na verdade, está errado, tá? A escolha por Guaianazes, Itaquera e toda aquela região, ela não foi aleatória. Existe uma rocha chamada granito, que é aquela que a gente faz na pia da nossa casa, e uma outra chamada gneiss, mas vamos chamar de granito lá da pia de casa. Imaginem que essa rocha, ela não são vários pedaços. Imagine uma rocha gigante, inteira, que começa ali na região de São Mateus, querendo vir para Itaquera e vai até Mogi das Cruzes. Então, é uma rocha gigantesca. Do ponto de vista da extração, por que eu vou furar um lugar e tirar uma pequena rocha se eu posso pegar um bloco inteiro? Essa época, ainda você não tinha um adensamento urbano, como a Luana bem coloca, e os outros convidados, você não tinha tanta gente morando aqui, então, por isso, da escolha da pedreira, dos pontos de extração da pedreira. Um outro ponto então, a pedreira vem antes dessa ocupação mais adensada. O segundo ponto que a gente tem que colocar é que, assim, a pedreira, ela vai ter esse papel que vai ser social também na questão dos trabalhadores, mas aí o gancho que eu faço, nesse trecho que o Oswald de Andrade fala de amar tanto esse chão, que eu acho que foi o Albatroz que fala sobre a questão de patrimônio. Então, a de Guaianazes, especificamente, eu não consigo afirmar, mas, assim, boa parte do granito que foi extraído de Itaquera, por exemplo, a gente pode olhar para ele, a gente pode tirar foto na frente dele em termos de patrimônio. E aí eu vou dar alguns pontos turísticos da região central São Paulo para vocês no futuro visitarem, ou olharem com os outros olhos, ou dizerem, olha, essa rocha que está aqui, ela veio lá do meu bairro, ela veio da minha região. O Obelisco da Memória, o Teatro Municipal de São Paulo, o prédio da Secretaria da Justiça, Catedral da Sé, Igreja do Carmo, Mosteiro São Bento, o Cemitério da Consolação. Quase todas as rochas que vocês verem ilustrando esses patrimônios históricos de São Paulo vieram todas da Zona Leste. E aí eu faço um outro paralelo que eu ouso dizer que cada um de nós aqui da região metropolitana de São Paulo tem um pedacinho de Guaianazes, seja na brita, que vocês chamam de pedra, que foi para a construção civil, mas tem essa questão. Um outro ponto é que pensar agora geograficamente. Então, você teve um adensamento da região de Guaianazes, só que também uma outra coisa que as pessoas também acabam, quando eu falo as pessoas, gente, é sempre o senso comum, principalmente quem não é da região. Então, assim, Guaianazes tem uma história para com a pedreira, mas ela também antecede, como eu acho que foi o Albatroz que coloca, que vai nascer com a estrada de ferro, mas eu vou mais longe. A história de Guaianazes começa a se desenhar ainda na época do escoamento do café, que era um caminho de passagem. Então, eu fiz todo um trabalho de resgate histórico-geográfico, que aí eu vou vender meu peixe, que em breve o CPDOC gentilmente vai publicar um artigo que eu faço essas colocações geográficas, geológicas e históricas, mas você tem muito que na geografia a gente vai chamar de rugosidade espacial, ou seja, são aquelas construções que estão um tanto quanto esquecidas, mas elas têm muita história para contar, além da própria pedreira, né? Então, falando em termos agora mais geológicos, que eu acho que é o meu papel aqui hoje, meu tempo é curto, que eu falo demais, mas é pensar que a pedreira, portanto, ela não foi escolhida aleatoriamente. Eu entendo quando, às vezes, eu entendo plenamente quando você fala, a minha casa está rachando por causa da pedreira. Então, é uma relação de amor e ódio, só que é possível, assim, uma vez que a gente conheça melhor, em termos geológicos, geográficos, a gente consegue lidar melhor. Então, acho que foi a Luana que traz a questão de o quão difícil e principalmente foi no passado, a questão da questão cultural. Então, o que acontece? Toda pedreira, independente do que você extraia dela, ela tem um tempo de vida útil.
esse tempo de vida não é que eles estão respeitando a rochinha que eles estão tirando, porque se não tivesse uma ocupação em Guaianazes, ela poderia continuar mais uns 100 anos funcionando. Só que você tem um risco geológico, chega uma hora que é melhor não cavar mais. Porém, vocês não precisam anotar, mas isso vai ficar gravado, então depois vocês podem pesquisar. Existe uma questão que é chamada de legislação ambiental. E as pessoas, quando falam em legislação ambiental, lembram sempre da arvorezinha, mas existe legislação ambiental que protege, aspas, as minhas rochas e as pedreiras. Então, a legislação ambiental, que é um decreto federal de número 97.632/99, diz o seguinte: eu tenho concessão para cavar um buraco, fazer uma pedreira e ficar tirando granito de lá como se não houvesse amanhã, que foi o que aconteceu lá na Vicente Mateus e tudo mais. Só que esse decreto ele é muito claro. A hora que eu não puder mais tirar granito de lá, não tem mais o que tirar, eu não posso largar o negócio quebrado, tudo feio e sair andando. É lei, eu faço conta que eu sou a dona da pedreira, enfim. Eu não vou mais usá-la, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa com a degradação ambiental que eu fiz. Então, a legislação te dá 3 opções para uma pedreira, seja qual for ela, ok? Acabou o serviço, eu posso restaurar essa região, eu posso recuperar e eu posso reabilitar. Como são rochas, não dá para eu restaurar, não dá para eu pegar as rochas lá do Teatro Municipal e colar de novo no que eu já quebrei. Então, restaurar não dá. Eu posso recuperar? Também não. Você consegue recuperar vegetação, você consegue recuperar rio, mas rocha quebrou, já era. Então, me resta reabilitar. O que é reabilitar? É pegar um ambiente degradado e dar uma nova função a esse ambiente. Então, a Luana cita um outro lado, que eu vou chamar uma outra parte da pedreira, que findou, não se extrai mais material de lá e virou um piscinão. Então, isso é um processo de reabilitação. Eles deram uma nova função. Porém, não é uma obrigatoriedade num futuro próximo, quando a pedreira que ainda está ativa vire outro piscinão. Então, eu trago alguns outros exemplos para vocês e, propositalmente, eu vou dar os nomes para que vocês pesquisem depois, mas de ótimos exemplos de reabilitação. Lembrando sempre que essa reabilitação, ela nem sempre acontece pelo viés mais romântico geológico, que é o meu caso, ou necessariamente ligado ao bem-estar da população, mas é lei também. Para se fazer um projeto de reabilitação, tem que fazer uma coisa chamada EARIMA, que é como se fosse uma pesquisa. Tem que ir para audiência pública. Toda a população tem o direito de opinar e discutir sobre esse projeto. Então, vocês têm esse direito quando chegar esse momento. Então, outros exemplos de reabilitação que nem um piscinão. Parque Ópera de Arame, que fica em Curitiba, que é um lugar fantástico, que era uma antiga pedreira. É um ponto turístico de Curitiba atualmente. Exemplos mais próximos de nós. Todo mundo aqui, no mínimo, já ouviu falar ou já fez o seu piquenique no Parque do Ibirapuera. Para quem não sabe, o Parque do Ibirapuera nunca foi um parque. O Parque do Ibirapuera, até o final dos anos 40, começo dos anos 50, era uma área de extração de areia. Eles cavaram tanta areia lá que brotou um lago. E aí tem o que acho que é o João fala, né, da questão da especulação imobiliária. Então, na região do Ibirapuera, você tinha um buraco cheio de mosquito, já tinha desmatado tudo, enfim, estava uma coisa feia naquela região. Eles reabilitaram, aproveitaram o lago, que é um lençol freático que aflorou, colocaram árvores e, com certeza, aquilo super mega valorizou a região do Ibirapuera, hoje em dia. Mas é um exemplo de é possível fazer uma reabilitação. Eu vou citar um outro parque que não cabe a Guaianazes especificamente, mas é que eu gostaria que vocês pesquisassem um dia, que é, por exemplo, o Parque do Varvito,
que fica na cidade de Itu, era uma antiga pedreira também, só que extraíam outro tipo de rocha, que inclusive vai fazer todo o calçamento da cidade de Itu, tudo, paralelepípedo, tudo que vocês imaginarem lá, é feito dessa rocha. Aí, anos depois, a pedreira já não funcionava mais, lá especificamente existiam fósseis, então virou. Não tem o parque do Ibirapuera, que é para você ver árvores, existem parques de rochas, que eu sou amante delas. Não é o caso de Guaianazes. Então, se eu falar para vocês que dá para fazer toda a pedreira virar um parque, não necessariamente, porque você tem risco geológico, cair uma rocha na cabeça de alguém. Mas é possível, nesse processo de reabilitação, você destinar alguns espaços para que vire algum tipo de parque ou alguma coisa nesse sentido. Lembrando que isso é lei, não é os moradores que decidem, nem a prefeitura, é uma construção em conjunto quando esse momento chegar. Então, eu vejo muito potencial para que isso seja feito em Guaianazes, primeiro pela importância histórica que Guaianazes Lajeado tem, que ela antecede, ouso dizer que ela vai ajudar a desenhar uma parte da história da cidade de São Paulo, né? E então eu incito vocês a buscarem bastante essa coisa do passado. Eu acho que é o João que fala da questão da supressão, que é matar a vegetação. Sim, foi uma agressão muito grande. É uma dúvida, na verdade, uma dúvida, mas é natural para quem não trabalha com isso, que eu peguei uma fala da Luana, que ela fala, minha casa tá rachada, né? Minha casa tá rachada por conta da pedreira. Eu nunca estudei a fundo, assim, eu nunca fui lá na pedreira e medi, nada do gênero, eu só visitava. Mas, às vezes, Luana, e o que acontece com muitos moradores, sua casa está rachada hoje, não necessariamente é por conta da quebra da rocha do mês passado. Porque lembra que eu falei que é um corpo inteiro de rocha, só que ele tem quilômetros? Então, às vezes, você quebra um pouquinho aqui, aí sabe um copo quando trinca? Eu sou clássica nisso, o copo trinca, bem de pouquinho assim, aí eu falo, não vou jogar o copo fora. Aí, cada vez que eu vou usando aquele copo, ele vai trincando mais e mais e mais. Só que o copo é um corpo desse tamaninho. Imagina uma rocha de quilômetros. Então, assim, não que eu estou passando pano para a pedreira, não é isso. E muito possivelmente ela teve influência, sim, nessas rachaduras. Mas eu estou dizendo que são processos muito mais complexos, que, assim, se a gente puder diminuir, inclusive, não tem mais tanta implosão lá, hoje eles já usam métodos menos agressivos, mas é tentar construir essa relação com a pedreira, que era de amor e ódio, mas eu uso uma frase para a minha vida. Tudo que a gente consegue conhecer melhor, não é que a gente vai aceitar, mas a gente consegue compreender um pouco melhor. E aí eu luto por esse conhecimento com mais afinco da pedreira, não só geológico, como eu me sinto honrada, mas o ano passado o CPDOC me chamou para fazer uma atividade de campo e moradores e pessoas envolvidas que não são acadêmicos, né, como eu, puderam participar, e foi uma experiência muito legal. Então, eu vou de novo vender meu peixe, em breve esse artigo vai ser publicado, porque eu acho que foi o João também, ele cita a questão do rio, a Luana também falou em algum momento de brincava no rio. Então, assim, existem rios extremamente importantes que as pessoas acham que eles morreram, na verdade eles não morreram, eles ainda existem, eles estão ali, boa parte deles canalizados, o que lá em janeiro ou provavelmente no sábado, não sei se aconteceu, que choveu para chuchu aqui na região de São Paulo, e a gente tem inundação, tem várias coisas, mas assim, é possível olhar para isso, até para quem é educador, para os professores de escola pública, seja municipal ou estadual, aí de Guaianazes ou da própria Zona Leste, é possível fazer trabalhos muito interessantes de reconhecimento do espaço que se mora, porque às vezes eu brinco como geógrafa, sou professora também, e eu estou dando aula para os meus alunos agora adultos,
que vão ser futuros geógrafos, e eles falam, ai, meu sonho é conhecer a Amazônia, meu sonho é conhecer o Nordeste, sempre em lugares paradisíacos. Aí eu falo, vocês já pararam para pensar quantas riquezas tem na nossa cidade, no nosso bairro, e a gente não faz ideia. Então, eu também trago isso nesse artigo que vai ser publicado, porque eu peguei geologia, peguei a questão da vegetação, mas eu fiz questão de pegar fotos históricas e inserir para mostrar o antes e o depois, porque às vezes esses pontos estão do nosso lado e a gente não enxerga. E eu falo demais, Ireudo, então você tem que falar assim, Fabi, encerra, senão eu não vou encerrar, entendeu? Não, tá muito bacana, né? Acho que é legal, acho que o Alan fez aí, colocou as imagens da nossa visita, né? A gente fez uma visita a visita de campo com a Fabi, né? E depois a gente acabou vendo a pedreira nova, né? A pedreira que está ainda com extração ainda de rochas. Falei certo, né? Então, essa extração de rocha ainda acontece lá na pedreira, com impactos terríveis. Inclusive, eles têm uma concessão, porque, como bem a Fabi colocou, é uma concessão do Estado, ainda tem uma concessão aí de 10 anos na extração da pedreira. Olha o tamanho desse buraco, ainda tem mais 10 anos para continuar extraindo. E aí, quando acabar esses 10 anos, a ideia é colocar um monte de entulho aí dentro desse buraco, né? Gostaria de perguntar para a Fabi qual seria, se tem como a população entrar, a gente fazer uma luta, uma reivindicação para que isso não aconteça, né? Porque provavelmente não vai vir qualquer coisa, né? Vai vir qualquer coisa, vão colocar qualquer coisa. Os prédios dos moradores, né, da vizinhança também ali, da quebrada ali no entorno, também sofreu esse impacto, tanto é que algumas casas, devido à chuva que deu, essa chuva que você falou, né, a gente sabe ali no entorno, né, nas ocupações, teve pessoas que perderam casas, né? Então, gostaria de saber de você como é que a gente pode estar participando, né, ativamente, nós enquanto moradores, desse processo, tanto de reconstrução, de propor, né, porque o piscinão não foi importante, é importante para a região, mas não foi uma proposta da população, né? Acho que é bacana a gente... Como é que a gente pode... Sim. A sociedade pode entrar aí nessa vocês podem mesmo, assim, super participar, porque é aquilo que nós brasileiros temos que entender, que a lei, ela não está só no papel, e a gente fica, isso já é histórico, a gente fica replicando que a lei não funciona, e a gente vai deixando as coisas passarem, mas eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é plausível e está dentro da lei. Então, é o que eu disse, a pedreira, ela vai funcionar por mais 10 anos, só que a hora que ela fechar, o dono, vou chamar assim, dessa concessão, ele tem a obrigatoriedade de dar uma destinação, ou seja, de arrumar o impacto que causou. Aí, esse que é o pulo do gato para vocês, que agora eu estou deixando vocês cientes, porque a pedreira, quando eu falo pedreira, a gente não é uma pessoa, tá? Que você tem toda uma conjuntura política, social envolvendo isso daí. Eles vão dizer assim, olha, isso aqui vai virar um bota fora, que é tipo, vamos jogar entulho aqui, e eu estou fazendo a minha parte, tá na lei, tá na lei, tá na lei. Mas vocês podem lutar e muito pela questão que eu falei, que é uma das possibilidades, que é reabilitar esse espaço. Como que faz isso? Além de ser de extrema importância o trabalho do CPDOC, que é resgatar a importância histórica, cultural de Guaianazes, o que acontece? Quando essa pedreira encerrar suas atividades, com ou sem morador, ela vai ter que fazer o que eu falei para vocês, que é um projeto, que eu vou chamar de projeto, que é uma IARIMA, é como se fosse uma monografia gigante, tá? Então, basicamente, eles vão dizer assim, olha, durante tantos anos a gente fez tantas caquinhas, e para recompensar essas caquinhas, a gente vai botar entulho aqui. Só que para aprovar isso aí lá na Secretaria do Meio Ambiente, é lei, tem que ter audiência pública, e a audiência pública, ela tem que ser divulgada no Diário Oficial,
teoricamente no site da prefeitura, nas rádios, isso não necessariamente acontece, são as letrinhas miúdas, mas assim, tem como vocês ficarem sabendo. Aí o que acontece? Não estou dizendo que vai acontecer nesse caso, mas eu vou dar um exemplo recente. O ano passado teve uma audiência pública porque queriam privatizar, e tá meio confusa essa história, o Ibirapuera, vocês devem ter ficado sabendo. E aí a construtora que queria tomar conta do Ibirapuera pela privatização, concessão, sabe o que eles fizeram? Isso saiu no jornal. Eles, chamaram milhares de pessoas, porque é público, gente. Até minha mãe, qualquer pessoa pode participar para falar e para ser ouvido, tá? Para aprovar ou não o projeto. Então, eles chamaram um monte de gente que estava a favor deles para votar lá na audiência pública e é onde as coisas passam. Agora, eu acredito que a população, se unindo, vocês têm um peso. Se eu falar para vocês assim, olha, é certeza a gente nunca tem de nada. Mas, assim, no mínimo, vocês conseguem, que eu disse, que não transforme a Pedreira inteira num parque, mas uma parte dela é possível. Porque a gente não pode esquecer do risco geológico, tá? No Ibirapuera foi fácil transformar num parque porque eles tiravam areia. E é mais plano, a geomorfologia, né, o formatinho do relevo. Mas é possível sim. Então, é pesquisar, assim, exemplos como o de Curitiba, foi feito um teatro maravilhoso, tem concerto, tem show. Então, é possível sim vocês proporem isso. Então, quando chegar esse momento da audiência pública, vocês, quanto moradores, enfim, o núcleo que vocês se organizam, até construir Quando eu falo documento, gente, não precisa ser nada oficial, assim, perfeito, uma coisa acadêmica, mas um relato, uma carta aberta, exigindo que, no mínimo, seja decidido em conjunto com a população. Isso ajudaria em termos culturais para o pessoal que mora aí, enfim, fora que em termos de impacto ambiental é muito melhor. Falar que a gente vai voltar na estaca zero quando tinha Mata Atlântica e os colegas que apresentaram falaram como era, e infelizmente a gente não consegue, mas a gente consegue deixar o problema um pouco mais ameno, né? Vamos reabilitar de uma forma que chegue a todo mundo, né? Vamos, já aproveitando aí essa questão do reaproveitamento, assim, né, da pedreira, gostaria de chamar o João, né, de novo aí, porque ele tem também algumas, que a gente também deu uma olhadinha aí, também algumas propostas para aquele espaço, né, assim como a Fabi colocou aí muito bem, a questão do reaproveitamento desse parque. Acho que o João também tem coisas importantes para falar para a gente, que o CPDOC tem pensado também, né? João, tudo Sim. beleza? Tranquilo. Se o Alan puder passar as fotografias aí, a gente tem alguns exemplos, né? Porque quando a gente fala de patrimônio, de modo geral, a gente fala que patrimônio é aquilo que as pessoas entendem que é importante para elas, né? A gente pegou o relato da Luana, do Albatroz aí, se eles puderem responder depois, né? Essa é uma imagem que a gente está vendo da pedreira antiga, né? Desativada hoje. A gente pode observar que tem várias ocupações, quase beirando já a entrada, né? Passa aí, Alan, por favor, para o exemplo que a gente vai mostrar, que depois a gente volta para essa parte. É um exemplo desse, não sei se é o mesmo parque que a Fabi estava falando, que é o Parque Tanguá, em Curitiba, que era uma pedreira desativada, e de alguma maneira eles fizeram uma requalificação, né? E aí cabe também um pouco a nossa discussão sobre o que significa fazer requalificação de determinados espaços, porque necessariamente o que parece, pesquisando sobre o Parque Tanguá, é que fizeram um teatro na parte de cima da pedreira e na parte de baixo colocaram um restaurante, alguns acessos subterrâneos embaixo da rocha, né? Agora falando da maneira certa. E aí a gente tem esse exemplo de uso, que aí cabe uma discussão da gente pensar se é importante para nós
entender que é importante que a gente entender a pedreira que um patrimônio pode ser algum tipo de museu, né? Porque a gente está falando como a gente viu na imagem, ao lado, existem várias casas ao redor que não sei se hoje fazem parte do terreno da pedreira que poderiam ser desapropriadas, né? E como o CPDOC também tem essa discussão sobre o patrimônio do trabalhador, talvez não seja, do ponto de vista do trabalhador, você fazer um patrimônio, como a gente pode ver na imagem aí, desapropriar os trabalhadores, tirar eles das suas próprias casas para a gente realizar um equipamento turístico, um complexo turístico, por mais que vá desenvolver ou realizar um progresso na região, né? Que até a Fabi, o Albatroz, a Luana, o Ireu e a gente aqui pode até conversar um pouco mais, até que ponto desenvolver um espaço turístico, né? Umas outras opções que, para encerrar, que a gente traz, que eu trago particularmente, mas aqui a gente sempre discute no CPDOC, né? A possibilidade de você colocar equipamentos de memória, já que existe uma necessidade de memória na região, né? Elenquei algumas possibilidades aqui. Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista e dentro da lógica da própria empresa, é mais fácil para a própria empresa fazer um museu de marketing pessoal da própria empresa, fazer um museu de pedras, de granitos ou de rochas e fazer uma propaganda. Enfim, as leis de incentivo permitem isso, né? Mas do nosso ponto de vista aqui do CPDOC, fazer um museu do trabalhador, porque é isso, pessoas trabalharam lá, pessoas morreram, e de repente fazer essa discussão sobre esse espaço, né? Já que, como a Fabi trouxe, o Albatroz trouxe, a gente leva pedra para o centro de São Paulo e trabalha no centro de Guaianazes. Hoje já não levamos tanta pedra, né? A gente só trabalha lá, né? Mas que tipo de memória a gente quer ter e como a gente quer localizar Guaianazes nessa história de São Paulo? Ou até o Museu Geológico, se a Fabi puder palpitar aí também, se fosse possível. Mas, enfim, para dar um andamento, assim, essa é a contribuição que a gente tem nessas discussões, sempre abertas, né? À população também, a nós todos, para ver o que memória a gente quer preservar em Guaianazes. É isso aí, João. Valeu. Acho que é importante a gente estar sempre nesse link, né? Tentar fazer com que a população também se coloque, né? Também nessas discussões. Acho que eu iria trazer também aí o Albatroz, a Fabiana e a Luana estão por aí, para poder a gente falar mais um pouco aí sobre essa questão, né? Essa questão da pedreira e o seu reuso, né? A sua reutilização. Acho que é muito importante vocês. E aí a gente já vocês vão fazendo as nossas considerações aí finais, mas nessa perspectiva, né? Como é que aquele espaço a gente pode reutilizá-lo, né? Como é que a gente pode trabalhar para poder reconstruir, né? Já que não vai ter a mata e nem a fauna originais, como é que a gente pode, né? A população também entrar nessa discussão, entrar nessa luta. Vou deixar com vocês aí. Na verdade, eu queria a opinião do Albatroz, da Luana, porque a minha visão, ela é muito... Primeiro, eu sou de fora e é muito uma visão de uma pesquisadora, mas eu acho que o mais importante é o que eu chamo de escuta sensível, né? Eu acho que isso sempre tem que partir dos moradores. Então, na verdade, eu quero saber a opinião deles, que a minha é uma visão mais técnica, né? Só para a gente, aí você também pode falar, Fabi, quais são os riscos geológicos, né, dessa região. Mas primeiro vamos deixar aí com a Luana e o Alba aí para poder falar um pouco sobre a região. O Albatroz caiu. Então, isso que Você pode falar. Consegue me ouvir? Consigo. Posso falar? Pode. Pode.
Bom, o que a Fernanda estava falando, eu concordo, né? Mas eu acredito que teria que ter uma aproximação mais da população para entender mesmo, né? Como que funciona tudo isso, né? Porque na verdade, assim, a gente entrou numa região em que a pedreira já estava, né? E aí você entender toda essa dinâmica de população junto a uma pedreira que já estava ali, né? Então, trazer para essa. Eu acho que acredito que teria que ter uma associação de bairro, que traga, né, para essas pessoas esse entendimento, né? E também mostrar para eles o que é direito, né? O que é direito da pedreira, né, enquanto si, e direito dessa população, né? Do que é o lazer, do que pode ser feito nesse momento agora, né? Que não dá para voltar ao que era, né? Porque agora já tem uma construção, já tem todo um processo. Então, eu acho que teria que ter uma aproximação dessa população e para eles poderem entender, né, o que pode ser possível, né? Até mesmo para eles eleger o que pode ser feito e o que eles querem e o que não quer, né? Que é o que a Fernanda estava falando no começo, né? O que vocês aprovam, não teria que ter aprovação, né? Então, para ter a aprovação dessa população, ela precisa ter esse conhecimento. Então, eu acho que isso teria que estar mais próximo. Eu sempre bato muito o pé numa associação de bairro, né? Que é o que é mais próximo, né, dessa população. Bom, vou tentar ser sucinta. O Leo me pergunta, né, sobre os riscos geológicos, são vários, mas eu até vou falar um pouco do que eu acabei enxergando, produzindo esse artigo que vai ser publicado sobre uma ocupação que está ocorrendo atualmente, que ela é desplanejada. Eu não gosto da palavra desordenada, porque dá a impressão que aconteceu, mas é o capitalismo que vai empurrando as pessoas, elas têm que morar, né? Mas uma ocupação ali no entorno da pedreira, de uma forma desplanejada, os riscos geológicos, eles são seríssimos, gente, porque você tem desprendimento de rocha, então é uma área de risco muitíssimo perigosa. Eu produzi alguns mapas que em breve vocês vão ter acesso, com fotografias, porque eu não fiz o mapeamento oficial, provavelmente a Defesa Civil deve estar de olho nisso, aliás, eu espero que esteja de olho nisso, mas me preocupa bastante essa ocupação desplanejada em termos de áreas de risco, porque a gente está falando de blocos, né? Fazendo um link muito rápido, não sei se vocês conhecem o bairro da Pedreira, acho que é extremo sul de São Paulo, há uns anos atrás, a gente teve esse problema que as pessoas têm que morar, ninguém está julgando ninguém aqui, elas fazem o que dá, mas é um risco geológico muitíssimo grave em termos de área de risco. Além das inundações, que só as inundações, gente, eu ficaria uma live de 1h30 falando delas, mas a minha maior preocupação é essa ocupação desplanejada. E sobre as casas rachando, eu reitero, a pedreira lá no passado, ou mais recentemente, ela tem a sua participação, mas uma coisa que ninguém talvez tenha parado para pensar, mas a questão não é só extrair o granito e o gneiss, a questão é a logística que envolve nisso. Não sei se foi o Albatroz que falou que o avô dirigiu um caminhão, não sei das quantas. Vocês já pararam para pensar que ali no entorno da pedreira, o quanto de caminhão entra e sai, além de ônibus, etc., isso também trepida o solo e também vai gerando alguns problemas. Mas o que eu assistiria mais nesse momento é a ocupação desplanejada que está tendo ali no entorno da pedreira, que eu estou bem preocupada, do ponto de vista geológico, tá? Questões sociais eu prefiro não colocar aqui, não que não devamos falar delas, mas aí a questão fica bem mais complexa, que eu entendo. As pessoas têm que morar, né? Algumas pessoas comentaram aqui, né, como eu falo, fazer um memorial do trabalhador, da história da região, acho que é importante, mas a gente tem que estar a par dessas discussões, né? Tem que aí partir aí
dos nossos, como disse muito bem a Luana, dos nossos direitos, né? E aí a Fabi colocou aqui para a gente no nosso chat aqui interno, eu vou acabar falando, né? Sobre essa legislação que a gente precisa também se apropriar, que é o Reabilitar, que é um projeto, né? Acho que você pode falar melhor do que seria, mas tem uma lei federal que nos ampara. Se você buscar por direito, né? Já temos uma legislação que a gente pode começar a procurar e buscar um pouco, né, o que são esses direitos e o que a gente pode fazer para ter uma outra, digamos, uma outra apropriação daquele lugar. Antes disso, antes do Albatroz chegar junto e falar aí com a gente, o CPDOC, quando fez a visita na pedreira antiga, né, que é a pedreira que não está sendo usada aí, não está tendo a extração de rochas, a gente fez um vídeo, né, com uma pessoa lá utilizando, dando um outro uso para aquela pedreira. O vídeo está pronto? Alan? Bem, se o Alan não prepara, como é que tá aí? Ok. Tá joia. Ele deixou o áudio no mute. Ele tá arrumando ali. A gente fez o teste, estava abaixo mesmo, né? Mas é um morador ali da região que já utiliza a pedreira com outras, digamos assim, com outro olhar, né? Bem, né? Acho que dá para, se não puder agora, se não conseguir agora, gostaria também que o Albatroz trouxesse aí, falasse um pouco, né? Sobre sobre essas possibilidades, né? Do que a pedreira e que a população pode estar aí reivindicando aí, né? No entorno e para a reutilização, na verdade, desse espaço. Essas reparações que a gente, como meta, né, dentro da lei e tal, sempre os movimentos sociais em Guaianazes buscaram. Não é de hoje que se cobra da pedreira e desses órgãos, né, que se instalaram no lugar de uma forma desenfreada e ocuparam os espaços porque tinham poder para isso, né? Poder financeiro, poder de capacitação. Haja vista que nós temos uma ocupação terrena de uma forma irregular, apenas por barganhas ou então numa terra que já era de ninguém, né? As pessoas vêm, se apropria, os grileiros exterminam pessoas e dizem isso aqui é meu e isso aqui eu sou o dono e acabou. A gente tem que ir para os primórdios de formação do bairro e, é claro, Guaianazes não é o único lugar, as periferias, de uma forma geral, sofreram com isso. Então, o que ocorre? Você não tem uma reparação fácil. E Guaianazes, se a gente perceber bem, do tempo de existência do bairro, poucas coisas ganhamos aqui em Guaianazes. Não ganhamos muita coisa, não. Se a gente fizer um paralelo com outros lugares ganharam mais. E não que a luta aqui não tenha sido constante. Eu senti o peso da destruição ambiental no bairro. Fui um garoto frugívoro e vi a deterioração assim, sabe, as minhas vistas mesmo, né? Então, assim, eu percebi o quanto foi deturpado. Eu nadei, sim, na pedreira, nadei nas lagoas, tal, vi o brejo, caçava passarinho, caçava porco do mato, tal. E isso é muito recente, não faz muito tempo assim. Mas isso é aquela situação que a gente ainda vê de que vão de forma irregular destruindo e depois a gente vê o que faz. Então, assim, ficar pensando que daqui a 10 anos
10 anos a gente vai ainda retomar uma... É possibilidade? Mas só se realmente as coisas mudarem, porque atualmente a gente só está perdendo, ainda continua perdendo. Terrenos em Guaianazes que poderia se transformar em centros culturais, ou então poderia se ter investimentos, mas trazer para cá para Guaianazes um SESC, ou algum centro cultural de grande desenvolvimento para o bairro. Não, o bairro ainda está acomodado com a questão de construções a gente está vendo cada vez mais espaços, os campos de futebol estão se transformando, a várzea está se transformando em prédios. A gente vê ali, próximo ao Guaratiba, ali, o antigo campo de futebol, ali ao lado do Guaratiba, já vai se transformar em novos prédios ali, já estão sendo construídos, e outros terrenos que poderiam vir coisas interessantes para o bairro, não. Ou é mercado, ou é banco, ou é prédio. Não temos assim, um futuro promissor quando a gente pensa em parques, quando pensamos em cultura, lazer, isso não, mas banco, supermercado, sabe, prédios, entende? Isso eles estão de olho para instalar em Guaianazes. Então, assim, é claro, vamos continuar lutando, a luta não acabou, né? É sempre grande, mas eu não tenho uma visão romântica, não. Eu acho que a gente só vai conquistar realmente com muita garra e muito quebra-pau. Não vai ser assim de uma maneira simples, não. Se a gente conseguir, vai ser de muita luta mesmo, viu, Irildo? Então, a minha opinião é essa, cara. Tudo, né, Alba, a gente está aí já faz um tempo na vida, tudo é questão de luta, cara. Se a gente não lutar, a gente não tem nada a ver de mão beijada, né? Nós que somos periféricos, a gente sabe quanta luta a gente já fez, e para ter alguma coisa aí para a população, é só todo mundo... Você já olhou nossa estação de trem, cara? É uma das piores de São Paulo, cara. Entendeu? Para a história que tem em Guaianazes, não tem uma escada rolante. Aí a gente está falando de conquistar outras coisas, mas não consegue conquistar o mínimo. A gente não consegue o mínimo. Está tudo muito precário. As quadras de futebol do nosso bairro, das escolas do nosso bairro, quase em sua maioria, estão todas deterioradas. O parque, Matos Altos, ao derredor, não temos assim uma infraestrutura, e a gente está pensando em construir outras coisas, mas não conseguimos o mínimo para o bairro. Então, a gente tem que pesar muito. Eu vejo aí uma opinião estrangeira, teórica, né, de quem tem uma certa simpatia, mas quem está na luta, no dia a dia, está vendo as coisas acontecerem, não consegue ter essa perspectiva. Desculpa. Não, mas é isso, por isso que a gente está aqui trazendo a fala, assim, da maioria das pessoas, e principalmente dos moradores da região, né? E aí esse debate se faz presente sempre, né? Porque é importante a gente conciliar, né, essa praxis mesmo. A questão da mais-valia que acontecia na pedreira, por exemplo, do sujeito ia lá, tinha que comprar no armazém ali da pedreira, entende? A mais-valia. Vai lá, compra. Quando chegava para receber no fim do mês, cara, o dinheiro já foi tudo para o alimento. O sujeito não tinha como se reerguer depois. Era sempre um processo muito difícil. Essas questões mercantis, quando se fala da classe trabalhadora, e quando eu falo do mais miserável, do mais sem condições, que é o que criou seu barraco e foi se desenvolvendo no bairro, não aqueles que já tinham uma certa determinada condição, mas o que seu meio de subsistência era sempre muito, muito precário, muito dificuldade. E ele só tinha como sobrevivência a sua horta, o seu galinheiro, o seu poço, sabe? A sustentabilidade que o bairro dava a ele foi arrancado também. Foi arrancado, sabe? Então a gente está falando de uma situação que para esse foi muito mais sofrível. Então a gente tem que ter... me traz uma certa inquietação, sim, porque a necessidade de falar com mais profundidade sobre essas questões quando envolve a classe trabalhadora, porque foi cruel, foi bastante cruel.
Opa, beleza. O nosso debate é esse, né? Justamente fazer com que a população mesmo, né, se aproprie. E essa luta, né, pelo mínimo mesmo, né? A gente luta às vezes pelo mínimo, por sobreviver, ter um lugar para morar, né? Então isso também é político e acho que digamos, essa inquietação do Albatroz aí é de grande parte da população mesmo, né? A gente às vezes não tem um mínimo, né? E, às vezes, mas a gente tem que lutar, cara, continuar com essa perspectiva, né? O Alan, o vídeo ficou pronto? Como é que tá aí? Você acha que rola? Se você puder aí rolar o vídeo para a gente, que também tem um pouco dessa visão dos moradores também aí, esse vídeo que o Alan nos traz aí. Beleza? Bora lá? Pelo jeito tá mudo, né? Não tá rolando. Mas é um morador da região e a sua vivência no Lago da Pedreira, né? Depois o Alan disponibiliza no Face, mas é um vídeo curtinho. Ele tá aí pescando naquele lugar. Olha lá. Então, quer dizer, a população dá um jeito, se vira, né? Infelizmente, do jeito que dá, muitas das vezes, mas dá outros significados para aquele espaço, né? Não é só o que a gente está discutindo aqui. E também não é essa a nossa pretensão, chegar aqui e falar assim que nós damos conta de 1 hora e 12 minutos de live, discutir e falar tudo que tem, todos os significados da pedreira. Mas é alguma coisa para a gente pensar, né? Para a gente começar essa discussão. Né? Beleza, então a gente está num momento, né, muito complicado, que as pessoas estão em casa, estamos no meio de uma pandemia, né, tanto é que até as atividades do CPDOC que seriam as jornadas, né, seriam ir lá visitar e aí conversar com as pessoas e tudo mais, a gente não está conseguindo que isso ocorra, né, devido à pandemia. Essa pandemia é muito forte, né, e cada vez mais tem levado pessoas aqui da nossa região, da Zona Leste, e a gente pede aí um hospital de campanha aqui na região, já que vários dos nossos, quando ficam doentes, são levados para outros hospitais, como Parelheiros, enfim, né? Aqui não tem um hospital de campanha para essa população. Então, a gente queria fazer o nosso memorial dessa live para 2 professores. Alan, a imagem aí está no ponto. São 2 professores aí da região, né? Um deles é o professor Adécio. O professor Adécio é da POESP e veio a falecer no sábado. Né? Ele é professor da escola aqui na cidade de Tiradentes, na escola Fernando Pessoa, né? Grande lutador aí para as causas educacionais. E também o professor Flávio, né? Esse aí, Alan, por favor. Que é professor, ele era um dos coordenadores da escola, né? O que as escolas chamam de mediador, é um professor mediador lá da escola Fádulo Aidar, aqui próximo do Parque Raul Seixas. Certo? Então, pensar um pouco nessa pandemia, então se cuidem, fiquem em casa, né? Aqueles que puderem ficar em casa, aqueles que não puderem aí por conta das condições de trabalho, por conta né, dessa nossa sociedade aí, usem máscara, álcool em gel, se protejam, porque
a pandemia é algo muito, muito complicado. Alba, você pode aí estar dando um encerramento aí na nossa live com uma poesia? Posso sim. Quero agradecer aí a oportunidade aí que vocês, o convite de vocês aí para estar participando e falando um pouco aí o ponto de vista sobre a pedreira e toda essa relação que eu tenho pessoal com a pedreira. E, poxa, a gratidão aí a cada um que participou aí, né? Acho que o Alan quer falar contigo antes. Depois você pode me passar a fala, Irildo. Tá, ok. Alan, cadê o Alan? Primeiro também, né, a gente fez no começo, mas a gente vai fazer de novo, agradecer o fomento, a Lei de Fomento às Periferias, agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, agradecer imensamente, né, a Luana, na rede social aí da região, ela fala, muito obrigado, muita gratidão, obrigado mesmo por partilhar um pouco da sua experiência. A professora Fabi também, né, que ajudou bastante, parceira nossa aí, valeu, muito obrigado, muita gratidão mesmo. Já vai estar disponível na nossa coluna o texto que ela escreveu com muito carinho para a gente, assim, imensa gratidão mesmo, né? E agora vamos passar aí para o Alba, beleza? Também, Alba, brigadão, você é parceiro nosso aí, né? Sempre na luta aí com a gente, e tamo junto. Pô, cara, uma satisfação imensa aí falar com vocês, e sempre foi, né, na luta, né, um respeito, o máximo respeito ao CPDOC e o trabalho do Irildo e de cada um aí, estão na luta para manter viva a memória de muitos, né, que estão nessa luta por um bairro melhor. E a minha literatura é uma literatura de engajamento e traz sobretudo a voz dos menos favorecidos, e é para eles que eu tenho dado a total atenção, e é eles que introjetam o meu modo de vivências e ver o mundo. Eu gostaria de trazer, então, uma crônica, porque durante muitos anos eu fui cronista de Guaianazes e escrevi muitas crônicas. Então, uma delas eu queria compartilhar com vocês aqui. Ela se chama No Meu Tempo. Meu caro leitor, vai por mim. Não são raros os saudosistas em Guaianazes. Se bobear, há um em cada esquina, todos sedentos para contar um ou dois causos vividos no bairro. É bom ter tempo, leitor, pois as histórias prendem você. Estes dias mesmo, estava num ponto de ônibus esperando uma lotação para o metrô Itaquera, quando um velhote colou do meu lado e se pôs a se queixar sobre a vida. Danou a falar sobre o passado, se os contos de fadas sempre começam com "era uma vez", as histórias dos velhos sempre começam com "no meu tempo", e aí vai. Ele fez comparações, aquele senhor expressou aborrecimento primeiramente com a paisagem atual, deu duas tossidas, reclamou da poluição, colocou a palma da mão na testa para conseguir sombra e reclamou da falta de árvores. Se acocorou por um instante, se dizendo cansado, e criticou o fato de não ter nenhum banquinho sequer para assentar enquanto se espera o meio de transporte. Levou um esbarrão de um apressado, falou mal da educação destes tempos, tapou seus ouvidos quando um carro passou tocando um som muito alto, contendo uma letra deplorável, expressou repúdio. E no que alugava meus ouvidos para seu desabafo, eu aprendi um pouco da história do bairro e enxerguei o que afligia o velho. Ele não tinha mais os horizontes de outrora e os bons dias da aurora. Seu riacho acabou por aqui. E a fraternidade não se encontra na vizinhança mais, já desmantelada e materialista. Entendi, eu disse a ele. O mundo interiorano do qual fazia parte desmanchou-se, não é? E ele achava-se deslocado num lugar que não mais conhecia como seu, a sensação de despertencimento.
Minha lotação chegou, senhor. Desculpa, eu tenho que ir agora. Tive que cortá-la, é claro. Ah, tá. Disse ele meio sem graça. Vai com Deus, meu jovem. Vai com Deus, rapaz. Viu? E eu entrei na lotação em movimento e fui vendo-o sumir aos poucos como um sujeito raro, com o próprio tempo dele. E fiquei refletindo sobre seu monólogo tão comum entre os moradores do bairro, os moradores mais antigos que se consomem de saudade e que, para não morrerem, precisam encontrar quem lhes dê atenção. É isso, Cireudo. Gratidão a todos. Vamos lá. As meninas Luana, Fabi, querem falar alguma coisa aí das considerações finais? Dar um tchau pro pessoal. Gostaria só de agradecer, desejar uma boa noite a todos. Aqueles que puderem, fiquem em casa. E acho que é parabenizar o trabalho do CPDOC, que eu acredito que o caminho é conhecer, né? Esse resgate histórico, social e a escuta sensível, que é ouvir os moradores. Ninguém melhor do que vocês da região para poder falar e discutir e debater. E é isso. Muito obrigada e boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite de vocês, né? E dizer que adorei estar aí com vocês. Embora eu estou ouvindo muito pouquinho, então eu não estou conseguindo, a internet para mim não está tão boa. Mas eu fiquei muito feliz em participar e fico muito contente com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Boa noite, obrigada. Pessoal, agradecer todo mundo do CPDOC, né? Todo mundo aí da equipe que não está aqui na frente. Dessa vez nós damos um descanso para o Fernando e para a Renata. Mas está aí Alan, está Adriano, João, Dani, Madalena, né? Elô aí. Todo mundo, agradecer a todo mundo do CPDOC e falar que, né? Para construir nova memória, sou periferia da história. É uma frase aí da batucada popular Carlos Marighella. Então, tchau para vocês, boa noite e muito obrigado aí por mais essa live. Valeu, tchau, tchau.